Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez alegres com o nosso Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para juntos meditarmos em mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E antes de a gente iniciar aqui a leitura de alguns textos e da nossa lição, nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, a todos os irmãos, amigos e visitantes que estão participando dessa EBD online. Quero enviar aqui uma saudação especial para as nossas classes da EBD, a classe Guerreiros de Cristo, Discípulos de Cristo, as classes também das nossas irmãs, Vencedoras pela Fé, Heroínas da Fé, Rosa de Saron, a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Então, irmãos, antes da gente começar, queremos também pedir que os irmãos se inscrevam no canal da igreja. E você que também está nos visitando nessa aula, que você possa se inscrever no canal da igreja, clicar também no gostei, no like, deixe o seu like, e também que você clique no sininho para você receber as notificações. E também uma coisa muito importante é você compartilhar esse link da igreja, compartilhar com seus amigos, compartilhar em grupos que você participa ali no WhatsApp, para que as pessoas possam acessar o canal da igreja e participar da escola bíblica dominical, dos nossos cultos, dos nossos devocionais. Então isso é muito importante fazer esse trabalho. Você agora aí pode então pegar a sua revista, a revista da nossa escola bíblica dominical, e também a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus e também acompanhar algumas leituras que vamos fazer na nossa revista. Então vamos orar. Então, e após a oração, vamos dar início à nossa fala. Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando nesta manhã, que o Senhor possa estar nos trazendo, a Deus, a iluminação, a Deus, para que possamos compreender, ó Pai, esse grande mistério que é o plano da salvação. Que o Senhor nessa manhã possa abençoar a todos aqueles que estão participando dessa EBD online, que o Senhor traga o entendimento, ó Deus, e sabedoria espiritual, para que possamos a cada dia conhecê-lo e firmar os nossos passos em Ti. Assim nós oramos em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta aos Efésios e o título geral do nosso estudo é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o título geral. E nós já estudamos duas aulas, a aula número 1 e a aula número 2. A aula número 1 foi uma aula geral, tratando sobre a carta aos Efésios, saudação e destinatários. E estudamos também a aula de número 2, que trazia por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. E hoje, então, nós vamos estudar a lição de número 3. Vamos caminhar, dar sequência ao estudo que já realizamos até aqui, e vamos dar sequência estudando sobre o seguinte tema: eleição e predestinação. Então vamos ler a palavra do Senhor. Você pode acompanhar a leitura na revista, ou então na palavra de Deus, carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 12. Eu quero crer que você está com a revista da EBD na mão. Então acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, ou para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça,
que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, a carta aos Efésios, conforme nós vimos em aulas anteriores, ela foi escrita, e ela era uma carta chamada de encíclica. É uma carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, porém era uma carta que iria circular nas igrejas da Ásia. Paulo escreveu essa carta e essa carta ela é classificada, catalogada como epístolas da prisão. Porque Paulo escreveu essa carta num período próximo em que ele escreveu também as cartas de Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele provavelmente escreveu essas 4 cartas no ano ali 60 a 62 depois de Cristo, durante o período da sua primeira prisão em Roma. Então essas cartas são chamadas epístolas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Um ponto importante nessa carta é que, apesar de ser uma carta curta, nós temos outros escritos paulinos que são muito, muito maiores, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, são cartas mais extensas. Mas apesar dessa carta ser menor, essa carta ela tem uma importância profunda, porque é uma carta que vai abrir muitos dos mistérios de Deus. É uma carta que vai nos trazer um entendimento e vai nos enriquecer de maneira grandiosa, e nos dar o entendimento acerca da nossa salvação, acerca da igreja, acerca do nosso modo correto de andar com Cristo. Então é uma carta que atinge vários pontos de maneira profunda, de forma que os estudiosos das epístolas de Paulo afirmam que esta carta aos Efésios seria a carta mais profunda que o apóstolo escreveu. Pois bem, irmãos, vamos então para o título da nossa lição de hoje, que é eleição e predestinação. Então essa lição de número 3, ela vai focar, ela vai enfatizar esses 2 aspectos da nossa salvação: a eleição e a predestinação. O nosso texto áureo, ele está em Efésios capítulo 1, versos 4 a 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa é essa revelação de Paulo da nossa eleição e da nossa predestinação lá na eternidade passada. Agora, importante também a nossa verdade prática, porque a verdade prática, na lição aí você pode acompanhar, ela diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Jesus Cristo. Então, essa verdade prática, na verdade, esclarece também um outro ponto importante da nossa eleição e da nossa predestinação, que ela também é realizada através da presciência de Deus, o conhecimento prévio de Deus. Então Deus, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, então Ele elege e Ele predestina também, utilizando esse atributo que só Ele tem, que é o atributo da presciência. Vamos à introdução da nossa revista. Diz assim: a eleição
e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então, quando nós enfatizamos a doutrina da salvação, há pontos importantes que nós precisamos entender. E dentre esses pontos está a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. E esses vocábulos, esses dois vocábulos, eles estão ligados entre si e eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores. E nessa lição nós vamos abordar os conceitos bíblicos e a interpretação da eleição e da predestinação dentro de uma perspectiva assembleiana e pentecostal. Então nós vamos abordar os dois conceitos bíblicos, né, de eleição e de predestinação dentro da cosmovisão assembleiana, da cosmovisão pentecostal. Né? Meus irmãos, na história da teologia, há outras interpretações e existem outros entendimentos quando nós falamos de eleição e predestinação. Porém, a nossa EBD, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos abordar a temática eleição e predestinação dentro da visão que a Igreja, a Assembleia de Deus, entende que seja a visão correta e equilibrada, né, no entendimento da eleição e da predestinação. A lição está dividida em 3 tópicos. Né? Se você folhear ali a sua revista, você vai ver que o primeiro tópico é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Olha que importante, né? Nós sabermos que fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Então esse tópico nós vamos abordar que lá na eternidade, Deus, através do seu Filho Jesus, Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus por adoção. Que coisa gloriosa, né? Nós sermos agora filhos de Deus através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico, ele fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então vamos, primeiramente, passar assim de maneira rápida no texto bíblico, nos versos iniciais dessa carta aos Efésios, no capítulo 1. Paulo começa a carta, né, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse é o primeiro versículo do primeiro capítulo de Paulo aos Efésios. Então, nessa carta, conforme nós vimos, né, nas aulas anteriores, Paulo, ele se identifica como autor dessa carta. E no capítulo 3, verso 1, Paulo ele ainda fala mais. Ele fala assim: eu, Paulo, né, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, ele, por duas vezes, ele se identifica como autor dessa carta. E ele fala que o seu apostolado é um apostolado que vem de Deus. Foi o próprio Deus quem o chamou para fazer essa obra. Então ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Então agora, como apóstolo, ele escreve aos irmãos da cidade de Éfeso. E nessa escrita aos irmãos na cidade de Éfeso, ele chama os cristãos, os crentes de Éfeso, ele chama esses cristãos de santos e fiéis. Então, olha que importante, Paulo vai tratar acerca da eleição e da predestinação logo a seguir, nos versos a seguir. Mas agora ele está falando que a igreja de Éfeso, os crentes de Éfeso, eles são santos e eles são fiéis em Cristo Jesus. Então nós podemos assim começar a fazer uma conexão entre a eleição, a predestinação, entre a santidade que Deus exige de cada crente e a fidelidade que também Deus exige de cada pessoa que agora está caminhando com Cristo. Então os crentes, nós somos santos, né? E essa palavra é uma palavra importante porque ela significa separados para Deus. Então nós saímos do mundo, fomos tirados do mundo. E fomos agora separados para Deus e para sermos fiéis ao Senhor. Então que nessa manhã você possa lembrar
desse ensinamento de Paulo que nós, somos santos e somos fiéis ao Senhor. Devemos ser santos e fiéis a Jesus Cristo. Depois ele fala: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa todas as suas cartas com essa expressão: a vós graça e paz. Essa palavra graça era a saudação grega, e a palavra paz, era a saudação dos judeus, shalom. Então Paulo junta essas duas saudações, a saudação grega, graça, e a saudação paz, shalom. E ele faz essa saudação em todas as suas 13 cartas. De Romanos a Filemon, Paulo começa as cartas e sempre na introdução ele fala: graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre nessa ordem, a graça vem antes da paz, significando que para ter a paz com Deus, para experimentar a paz de Deus, nós precisamos da graça, nós precisamos da salvação. Só pode encontrar e experimentar a paz de Deus aqueles que foram salvos pela graça. Então vamos continuar aqui. Depois Paulo faz aqui um louvor e um agradecimento a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo adora o Senhor, bendiz o nome do Senhor, ele bendiz o Pai e também o Filho, e ele fala que ele nos abençoou, ele coloca o verbo no passado, nós fomos abençoados. Então, quando nós olhamos dentro dessa perspectiva de Paulo, nós vamos enxergar que nós já somos abençoados. Você que está aí na sua casa ouvindo essa escola bíblica dominical, se você teve um encontro com Deus, se sua vida foi transformada, você já é abençoado. Você é abençoado com que bênção? Com bênçãos espirituais. Olha que aqui, quando Paulo fala dessas bênçãos, em nenhum momento ele coloca aqui bênção de natureza material. Apesar de sabermos que é importante a bênção material. Mas aqui Paulo está falando de uma bênção de uma natureza superior. Bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, da esfera celestial. E nós recebemos todas essas bênçãos através de Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com a bênção dessa natureza espiritual e também das regiões celestial. Essa palavra em Cristo é uma palavra que Paulo vai repetir durante várias vezes na carta aos Efésios. Estar em Cristo significa estar dentro de Cristo. Olha que coisa linda, irmãos, coisa maravilhosa. Nós sabemos que fomos salvos e agora nós estamos dentro de Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos em união perfeita com Ele. É por isso que nós temos essa segurança tão grande da nossa salvação, porque nós estamos em Cristo. E então, o apóstolo começa então a descrever, a partir do verso de número 4, ele começa a descrever as bênçãos pelas quais ele agora vai comentar. A bênção da eleição e da predestinação, a bênção da redenção em Cristo, o selo do Espírito Santo, a oração eficaz, a sabedoria, as riquezas da glória de Deus, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que vem sobre nós. Então, ele trata de diversas bênçãos de natureza espiritual, e a primeira dessas bênçãos é a eleição em Cristo. Vamos então falar dessa eleição. O primeiro tópico da nossa lição fala assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, Paulo fala aqui que a primeira das bênçãos espirituais, as quais Deus nos abençoou, é a bênção da eleição. No verso 4, ele vai dizer assim: como também nos elegeu nele, em Cristo. A nossa eleição, ela é em Cristo, é por causa de Cristo. Então fala, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então fomos eleitos em Cristo antes da ação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meus amados, a primeira coisa que precisamos entender em relação à eleição é que a eleição, ela é cristocêntrica. Nós somos eleitos nele. Então,
Se não fosse por causa de Cristo, nós não estaríamos eleitos. A eleição é em Cristo, ela é cristocêntrica. Deus nos elegeu em Cristo, né, e a eleição, ela é uma ação da parte de Deus. Então Deus é que age para eleger, né, o crente, aquele que vai ser salvo. É Deus que está agindo, essa ação é uma ação que vem de Deus. Então, e como também nos elegeu nele, né, então Deus nos elege através de Cristo. E nessa eleição, nós não temos participação. Nós não temos méritos nessa eleição. Os méritos dessa eleição, e existe mérito, há mérito na eleição, mas o mérito da eleição é o mérito de Cristo. Foi aquilo que Cristo fez. Então a eleição, ela é cristocêntrica. Deus nos elegeu em Cristo. Então nós podemos dizer com todas as letras, podemos afirmar que Cristo é o fundamento da nossa eleição e, consequentemente, da nossa salvação. Nós somos salvos por causa da obra que Cristo fez. O fundamento da nossa salvação não é a eleição e nem a predestinação. O fundamento da nossa salvação é Cristo. É por meio dele que nós somos eleitos. Porque a salvação começa na eternidade pela eleição. Mas a eleição só é possível por causa de Cristo. Então, precisamos entender isso. Né? Cristo e sua obra sacrificial, a sua morte e a sua ressurreição. E aqui está o fundamento da nossa salvação. Em Romanos 4:25, Paulo vai dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, apesar da nossa eleição ter sido realizada lá na eternidade, há um fundamento firme nessa eleição e nessa predestinação. O fundamento firme é a obra realizada por Cristo, né, quando morreu pelos nossos pecados e quando ressuscitou para a nossa justificação. Agora uma outra pergunta: quando que ocorreu essa eleição? Em que tempo isso ocorreu? Primeiro, não ocorreu, né, no momento em que aceitamos a fé. Não ocorreu quando fomos batizados nas águas, não. A nossa eleição, ela ocorre na eternidade. Como pode isso? A nossa eleição, ela ocorre na eternidade. Como pode? Né, aí nós nos lembramos, né, da carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, quando o apóstolo Pedro fala que Deus, através da sua presciência, ele nos elegeu, né, através de Cristo. Então, a nossa eleição, ela ocorre na eternidade. Então, não foi quando Cristo veio ao mundo, né, e realizou a obra, não foi neste momento. O momento foi, a nossa eleição, ela ocorre na eternidade. Eleitos, né, antes da fundação do mundo, por causa da obra que Cristo realizou. Então, antes de nascermos, antes do mundo existir, antes mesmo, né, de termos realizado qualquer tipo de ação, o mérito é totalmente de Deus, através do seu Filho, né? Então, fomos eleitos na eternidade através daquilo que Cristo realiza. Então, irmãos, nós percebemos aqui, nesse tempo da nossa eleição, nós percebemos que a eleição, ela é realizada antes da queda, antes da entrada do pecado no mundo. Deus então já está agindo, Deus então já está planejando para salvar os perdidos. Então o plano da redenção, o plano da salvação, a eleição, a predestinação, são realizados antes de Deus criar todas as coisas. Isto mostra a onisciência de Deus, isto mostra a presciência de Deus, isso também mostra a soberania de Deus, que realiza todas as coisas conforme os seus desejos, conforme a sua vontade. Muito bem, então Deus soube de antemão, né, que quem são aquelas pessoas que iriam aceitar a Cristo, que iriam passar pelo processo de conversão. Deus sabe de todas as coisas. E 1 Pedro 1:2, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo.
Então Pedro, falando também sobre a nossa eleição, ele vai dizer que fomos eleitos segundo o conhecimento prévio de Deus. Então nós vemos a ação das três pessoas da Trindade na nossa eleição. Deus Pai, elegendo através da sua presciência, o Espírito Santo nos santificando, e Jesus Cristo, através do seu sangue, aspergindo sobre nós, para que então possa expiar os nossos pecados. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo para que o homem seja salvo. Glória a Deus. Que verso, bíblico maravilhoso, que mostra que Deus, através do Pai, nos elege, nos escolhe, segundo a sua presciência. O Espírito Santo santifica-nos e Jesus Cristo asperge o seu sangue sobre nós, nos trazendo perdão dos pecados, purificando-nos, para que possamos então alcançar as bênçãos de Deus. Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte: o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus previu, Deus conheceu todas as coisas, e então Ele predestina, para serem conforme a imagem de seu Filho. É por isso que Paulo, antes de começar a descrever essas bênçãos, ele glorifica a Deus, ele bendiz o nome de Deus no verso 3, dizendo: bendito o nome, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Muito bem, uma outra coisa importante: para que nós fomos eleitos, Para que nós somos eleitos? Qual o propósito da nossa eleição? E aqui nós encontramos também a resposta de Paulo nesse verso 4, quando ele diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição, e podemos dizer a predestinação, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Por quê? Para que Deus realizou a eleição? E a resposta está aqui, nesse mesmo verso: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Este é o propósito da eleição. Então Deus, ele tinha um propósito especial na vida de todos os eleitos. E qual é o propósito de Deus? A santificação. Uma vida santa e irrepreensível. Então, veja bem, amados, na eternidade, Deus elegeu um grupo de pessoas, para que essas pessoas fossem santas, puras, limpas, sem mancha, irrepreensíveis, separadas para Deus. Então, este é o propósito da eleição. Romanos 8, 29, também Paulo fala desse propósito da eleição. O texto diz assim: e nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então ele fala do propósito da eleição, da predestinação. É para sermos conforme a imagem do seu Filho. É para parecermos com Cristo. Era para que em nós se promovesse a obra da santificação, o processo de santificação. Para isso, nós fomos eleitos em Cristo. Este é o propósito da eleição. Efésios 2 e 10, também o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja bem, esse verso 10, ele vem logo após o versículo muito clássico e utilizado por todos nós, dizendo que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, ok. Só que depois ele fala: porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então este é o santo propósito da eleição, que fôssemos santos, que fôssemos irrepreensíveis. A palavra santo, no grego, hagios,
É uma palavra que significa separado para Deus. Mostrava aquelas coisas que eram dedicadas a Deus. E foi para isso que nós somos eleitos, para sermos santos, para sermos separados para o uso do Senhor, para o serviço do Senhor. Todo aquele que é santo significa que ele foi separado para o serviço do Senhor. Ele é exclusivo, ele agora pertence a Deus. Talvez você esteja pensando assim: por que eu fui separado, que eu sou santo e eu não estou atuando no serviço de Deus? Olha, a culpa não é do Senhor. Não há falhas em Deus. Você tem que examinar a sua vida e verificar se há alguma falha, o que está acontecendo. Porque nós fomos separados para Deus, para ser exclusivos do Senhor e para o serviço dele. E essa outra expressão, irrepreensível, é uma expressão no grego que diz assim, é uma expressão grega amomos, que significa algo sem mácula, sem mancha. E essa mesma expressão no hebraico significava aquelas ofertas que eram feitas de animais para o sacrifício, e o animal não podia ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de defeito. Tinha que ser um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então esse animal era apresentado a Deus. E agora, essa mesma palavra Paulo utiliza, né, que nós fomos eleitos para ser santos e sermos irrepreensíveis, sem mancha, sem defeitos. Glória a Deus. Em Hebreus 12, verso 14, o apóstolo Paulo ainda vai dizer, o autor, né, de Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como que a santificação ela é importante nesse processo, né, no processo de salvação? Na carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 13, também Paulo ele vai dizer o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Então é isso que está na mente de Paulo, né? Deus vos elegeu desde o princípio, quer dizer, lá na eternidade. Deus vos elegeu desde o princípio. E ele vai completar: pela santificação e fé na verdade. Então a palavra santificação, a fé na verdade, estão inseridas dentro do contexto da salvação. E não pode ser desvinculada disso, né? Então Deus, ele nos elegeu, nos escolheu com um propósito santo. O propósito santo de Deus é para que fôssemos, né, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Essa palavra em amor, nós poderíamos dizer o seguinte: por que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para sermos santos. Agora, por que ele nos escolheu? Por que eu sou um eleito? Por que você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus? E a resposta está nessa última expressão: porque Deus nos amou. Tudo isso acontece em amor. Deus nos amou e por conta desse amor, ele então nos elegeu, nos escolheu em Cristo. Esta é a razão por que Deus nos escolhe, o seu amor. E esse amor de Deus é um amor que nós não podemos sondar, ele é insondável. Se nós formos meditar nesse grande amor de Deus que nos alcançou e que alcança as vidas perdidas, aquele que está perdido, nós vamos entender que o amor de Deus ele é insondável. Não há como nós penetrarmos nesse amor e entender completamente o amor de Deus que realiza essas coisas. Esse amor de Deus é insondável. Esse amor de Deus é indescritível. Ele é inexprimível. Ele é incompreensível. Então, o amor com o qual você foi amado e foi eleito e foi salvo é um amor que nós não podemos descrever esse amor. Mas Paulo, no capítulo 3 de Efésios, do verso 17 ao 19, falando desse amor, ele faz uma oração, e nessa oração, ele fala que ele desejaria que os irmãos da igreja de Éfeso conhecessem, olha só, o comprimento, a altura,
a profundidade, né? E também a largura do amor de Deus. A largura, o comprimento, a profundidade, né? A altura do amor de Deus, que excede todo entendimento. O amor de Deus excede todo entendimento. Né? Por isso que João, quando escreve o Evangelho, ele fala no capítulo 3,16, que muitos chamam de o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não consegue descrever. Então não há palavras para descrever esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No primeiro tópico da lição, né, no subtópico 2, diz assim: as condições da eleição. As condições da eleição. Né? Então, veja bem, a eleição, ela é a eleição para a salvação. Isso aqui é importante, irmãos, nós entendermos, porque esta é uma visão, é uma perspectiva pentecostal do entendimento da eleição para a salvação. E diz assim, né, a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Então Deus oferece a eleição para a salvação a todas as pessoas. Ele oferece, né, então é uma oferta de Deus ao mundo perdido. João 3,16, nós já citamos aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então Paulo está falando, olha, há uma coisa que é boa e ela é agradável diante de Deus, nosso Salvador. E que coisa é essa? Olha, ele fala, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, amados, Paulo explica aqui em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, que é bom e agradável a Deus, que é nosso Salvador, que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em lançar ninguém, né, no lago de fogo. Deus oferece, através da sua graça, através de seu Filho, né, Ele oferece a salvação a todas as pessoas. Né? E depois nós temos o seguinte: Deus, Ele quer que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que todos se salvem, mas a salvação, ela torna-se uma realidade. A salvação, ela é eficaz para cada pessoa, de acordo com a resposta que cada um vai conceder ao chamamento divino. Então é importante nós entendermos isso, né, que Deus, Ele está oferecendo a salvação a todas as pessoas. Ele tem desejo de que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. Por quê? Porque uns respondem ao chamado do Senhor e outros não dão nenhuma resposta ao chamado de Deus. Mas Deus continua insistindo, Deus continua chamando através da pregação do Evangelho. Deus continua insistindo para que o homem venha a se salvar, venha, né, ao conhecimento da verdade. O subtópico 4, né? Nós estamos no primeiro tópico da lição, o subtópico 4 diz assim: a nova vida dos eleitos, né? O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Então são feitas severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez. E a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Né? Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, Paulo, ele fala que nós devemos mudar a nossa vida, deixar as práticas do velho homem para trás e nos revestir do novo homem. Agora, quem nos capacita a todas essas coisas é
o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo foi enviado, né? E Jesus Cristo falou com os discípulos, né, perto da sua morte, dizendo o seguinte: se eu não for, o Consolador não virá. Então eu preciso retornar para enviar, para que eu e o Pai possamos enviar o Espírito Santo, né, até vós. E o Espírito Santo vem convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vem convencendo o homem, fazendo com que o homem se arrependa. Ele vem operando uma obra poderosa nos corações, e é por essa obra da graça, é por essa obra do Espírito que nós somos transformados. Então esta obra acontece mediante a graça de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus. Segundo tópico da nossa lição: predestinados para filhos de adoção. No capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a nossa predestinação é para filhos de adoção, através de Jesus Cristo, sempre através de Jesus, né? Então Deus nos predestinou para si mesmo, para filhos de adoção em Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu consentimento. Deus quis realizar, Deus quis fazer, e Ele é soberano para fazer todas as coisas. O primeiro subtópico da lição diz assim, né, o termo grego proorizo, né, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar. Então, o que é predestinação? Né? É a junção de duas palavras. A palavra determinar, junto com a preposição pro, né? Que significa antes. Então, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, a predestinação abrange o que acontecerá com aquele que foi escolhido por Deus, com o povo escolhido por Deus, com a igreja e com as pessoas individualmente que foram eleitas por Deus. Então, o que é a predestinação? É a determinação, Deus determinando antes o que acontecerá com os eleitos. Em nossa declaração de fé, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus, nos ensina que a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio daqueles que, diante do chamamento divino, ou diante do chamado do Evangelho, receberam a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Né? Então nós temos aqui o texto que nós já lemos, Romanos 8, 29, o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então foi da vontade de Deus que tudo isso se realizasse. Uma coisa que eu quero mais uma vez frisar aqui: o fundamento da nossa salvação é Cristo e sua obra. Tudo isso só é possível. A eleição, a predestinação, Deus determinando antes todas as coisas para que alcançássemos a vida eterna. Tudo isso só é possível pela obra. O fundamento de tudo isso é a obra de Cristo, é Jesus. Por isso, a Ele, o nosso Deus, o nosso Salvador, toda a honra e toda a glória. Apocalipse 13, 8 diz assim: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na eternidade, a eleição, a predestinação, né, para que vivêssemos de maneira santa, justa, corretamente, todo esse processo, tudo isso só é possível porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E o Cordeiro é o fundamento, a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, é o fundamento de tudo isso. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quero chamar a sua atenção agora para o termo que Paulo usa, né, nesse verso de número 5, que é a palavra adoção. Né, nós fomos predestinados para filhos de adoção. Essa palavra, né, adoção, nós entendemos, né, como um ato jurídico
no qual o indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são seus pais biológicos. Então, um filho adotado, é esse o significado. Creio que todos nós entendemos assim, compreendemos isso muito bem. Pois bem, nos tempos antigos, não era costume dos povos, do povo judeu, realizar a adoção. Mas os povos gregos e romanos, isso era uma prática, vamos dizer assim, uma prática comum, adotar, a adoção. Então Paulo, ele fala que nós fomos adotados, nós somos predestinados para sermos filhos de adoção, por adoção. Então ele pega essa ideia da adoção dos romanos, dos gregos, para dizer também que nós agora, nós não pertencíamos à família de Deus, mas mediante a nossa predestinação, fomos predestinados para ser filhos por adoção através de Jesus Cristo. Então agora, em Cristo, nós agora somos filhos de Deus. Agora, é interessante aqui o seguinte, os pais humanos, eles podem conceder diversas coisas aos seus filhos adotivos. Podem dar ali todo o amor, todo o carinho, podem dar bens materiais, tudo, podem oferecer tudo. Mas tem uma coisa que os pais biológicos não conseguem conceder aos filhos adotivos, que é o seu aspecto físico. Geralmente os filhos, digamos assim, biológicos, eles vêm com os traços parecendo com o pai ou com a mãe. Então, às vezes, tem o cabelo do pai, os olhos dizem que é dos avós, mas às vezes tem os olhos dos pais também. Então, o rosto parecido, físico. Então, os filhos biológicos se parecem com os pais, tanto no aspecto físico, como também em outros aspectos. Mas os filhos adotivos, de certa forma, não têm essa mesma aparência. Mas olha o milagre que acontece em nosso processo de adoção. Quando nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo, Ele nos permite de maneira milagrosa que nós, então, possamos agora participar da sua natureza e sermos, através do processo de santificação, sermos a imagem de seu Filho. Então isso é um milagre, isso é uma riqueza muito grande, isso é algo profundo, maravilhoso. Nós somos adotados, agora pertencemos a Deus, e Ele nos dá inclusive essa graça de agora, através da santificação, nós nos parecermos com Ele, através de seu Filho, ou sermos dia a dia transformados, para que possamos então parecer com Jesus Cristo. Então Ele nos torna seus filhos, a imagem de seu Filho, de seu Filho divino. Então Deus, dia a dia, vai trabalhando em nós, para que nós, filhos adotados, possamos então parecer com o seu Filho divino. Glória a Deus. Esta obra está acontecendo na sua vida, irmão. Deus está te transformando dia a dia, e dia a dia você se parece mais com Cristo, nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho. Glória a Deus. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Outra bênção maravilhosa, gloriosa, que nos vem através da adoção, é que por meio da adoção, nós agora somos herdeiros de Deus. Olha só, toda a riqueza de Deus, somos herdeiros de Deus. E toda a riqueza de Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo aquilo que é de Cristo também pertence agora a mim. Nós somos herdeiros com Cristo. Essa herança, irmãos, é algo maravilhoso. É a salvação eterna. Essa herança é a glória de Deus. Essa herança é tudo que há no universo, porque tudo pertence a Cristo, tudo foi dado a Cristo, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. A sua herança, irmãos, está guardada nos céus.
né? E nós já podemos participar de algumas dessas coisas gloriosas, entendendo, né, que Deus nos elegeu, que Deus nos predestinou para isso. Glória a Deus. Tudo isso é realizado segundo o beneplácito da sua vontade. Terceiro ponto da nossa lição. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, a predestinação, né, aí nós temos o primeiro tópico, que é a predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Em suma, Deus não predestinou para a perdição. Não houve dupla predestinação. Então, irmãos, esse ponto é importante nós entendermos. Que a eleição e a predestinação é para a salvação. Embora haja pessoas que entendam que Deus também elegeu e predestinou alguns para a perdição. Nós não entendemos dessa forma. O que está claro nas Escrituras é que Deus elegeu e predestinou-nos para ser salvos, né? Agora, não existe dupla predestinação. Uma predestinação de salvos e uma predestinação de perdidos. Não existe isso nas Escrituras. O que há é uma predestinação de para a salvação. Então não há duas predestinação. Mas então por que algumas pessoas não são salvas? Se há um grupo que Deus elegeu e predestinou para a salvação, e tem um grupo que não está eleito, então por que tem um grupo que não está eleito e que não está predestinado? E que nós cremos que Deus não os predestinou ao inferno. Por quê? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Existem duas linhas paralelas em toda a Escritura. A primeira linha fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano em todos os seus atos, em todos os seus decretos e em todas as coisas. Mas existe uma outra linha paralela à soberania de Deus, que está também correndo em todas as Escrituras, que se chama a responsabilidade humana. Então Deus, ele age por sua soberania, mas também há a responsabilidade humana. E nós não podemos excluir a responsabilidade humana nos atos que cada pessoa realiza. Então por que tem alguns que não são eleitos, não estão predestinados e não serão salvos? Porque essas pessoas resolveram agir conforme as suas obras más. Rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a palavra de salvação. E a palavra de Deus diz, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer está condenado. Então essas pessoas serão condenadas não porque Deus os predestinou à condenação, à perdição eterna. Não, elas estão nessa condição por sua própria responsabilidade. Então, aqueles que rejeitaram ao chamado de Deus, aqueles que rejeitaram o Evangelho, eles estão, infelizmente, perdidos. E quem é a causa dessa perdição? Não é que Deus os tenha predestinado à perdição, mas pelos seus próprios atos, por suas próprias obras. E quando Deus, no juízo final, for realizar o julgamento dessas pessoas, Deus as julgará justamente por causa de suas obras. E elas serão responsabilizadas por sua obra. Então, amados, entendamos isso, né, que Deus é soberano para fazer aquilo que quer, mas nós também somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Muitas vezes vem sobre nós algumas coisas e pensamos assim, não, Deus está fazendo porque Ele é soberano. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir, né, a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido, né? A Bíblia mostra que a redenção, ela não é uma medida de emergência. A redenção, o plano de Deus, não é medida de emergência, não é plano B de Deus, não. É o plano eterno que Ele realizou
e faz isso através do seu amor, né? Por que que Deus fez isso? Porque Ele nos amou, né? O amor, esse amor insondável dEle, né? Por causa do amor que Ele faz, né? Todas essas coisas. Meus amados, existe uma ilustração, e toda ilustração ela não é perfeita, né? Mas essa ilustração nos ajuda a entender algumas coisas, né? Dizem, né, que um certo pregador, um certo pastor falou o seguinte: olha, existem dois lados na salvação. E alguém ouvindo isso falou: olha, então eu quero saber. Então agora eu preciso saber, eu estou curioso para saber qual é o lado, que dois lados são esses. Ele falou: não, um lado é o lado divino e o outro lado é o lado humano. Ele falou: agora que eu quero saber mesmo, agora eu quero saber qual é o lado divino e qual é o lado humano. E aquele pregador disse: o lado humano da salvação, na verdade, é pecar. O homem não sabe fazer outra coisa. O homem só sabe pecar, não sabe realizar mais nada. E qual é o lado divino? É o plano de Deus, é o seu amor, em ir atrás do perdido, daquele que só tem obras ruins, daquele que é pecador. Então Deus desce da sua glória e vem salvar o perdido, porque o perdido só sabe fazer isso, só sabe pecar. E eu sei que essa ilustração ela não é perfeita, mas ela nos lança a luz em algo maravilhoso, que nós, irmãos, não sabemos fazer outra coisa a não ser pecar. Então não há méritos em nós. Deus nos salvou pela sua graça, né? A salvação é obra de graça, de amor de Deus sobre nós. Então Deus vem ao nosso encontro, Ele corre, e quando chega a nós, Ele oferece o plano de salvação, através do seu Evangelho, e aí, pela graça de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, nós então somos atraídos a Cristo. Nós então respondemos com arrependimento e fé a Cristo. Então essa é uma ilustração que mostra, que prova que nós não temos nada, não temos mérito algum diante do Senhor. Vamos ver a conclusão. Cristo morreu por todos nós, ou por cada um dos pecadores. E desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus nos elegeu e predestinou os que creriam e preservariam na fé e para viver em santidade, e receberiam a filiação divina, e desfrutariam então das bênçãos espirituais, divinamente estipuladas. Irmãos, para encerrar, no livro de Atos, capítulo 27, nós encontramos ali o que alguns estudiosos falam assim, de uma ilustração também da salvação. E nesse episódio de Atos 27, o apóstolo Paulo está junto com outras pessoas dentro de um barco, e aquele barco está pronto para naufragar. Só que Paulo de noite, orando, teve uma revelação de Deus. E nessa revelação apareceu um anjo e falou: Paulo, olha, não temas, porque o Senhor está contigo. Eu estou parafraseando, né? O Senhor está contigo e ninguém se perderá nesse navio. Então, no outro dia, Paulo chamou o centurião, o soldado, e falou: olha, acalmem-se, homens, porque Deus me visitou essa noite, e Ele revelou que ninguém aqui se perderá. Então nós podemos dizer assim, esse é um decreto de salvação, ninguém se perderá. Porém, passado mais algum tempo, alguns marinheiros, vendo a situação terrível em que se encontravam, quiseram pular fora daquele barco. E Paulo então falou para o centurião: olha, diga para eles que se eles não permanecerem neste barco, eles se perderão. Então nós temos duas palavras do apóstolo Paulo ali, que podem ilustrar um pouco esse processo de salvação. A primeira palavra, ninguém que estiver em Cristo vai se perder. Ninguém. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que o Espírito Santo selou, está em Cristo. Mas existe uma outra palavra que Paulo falou: permaneça no barco, permaneça em Cristo. E o que nós vemos que muitas pessoas dizem que estão em Cristo, mas não permanecem nele. Então nós temos que ter em mente essas duas coisas. Cristo já nos garantiu e nós temos certeza, segurança da nossa salvação. Mas nós precisamos permanecer nele. Amém?